Seria possível um tsunami devastar a costa brasileira? Tem sido cada vez maior o número de irmãos em Cristo que dizem ter tido sonhos ou visões em relação a um tsunami que estaria para acontecer no Brasil. O Brasil seria atingido por ondas gigantes que devastariam diversas cidades litorâneas. Um desses vídeos chega a mencionar que 45 milhões de brasileiros irão morrer com esse tsunami. Então, por conta disso, eu achei importante gravar esse vídeo com a seguinte questão: isso seria possível? Eu pesquisei sobre isso e a conclusão que eu cheguei é que, apesar de improvável, seria possível sim. E seria possível justamente porque já aconteceu. No século XVI, o Brasil foi atingido por um tsunami, há registros históricos disso. Eu quero deixar aqui na descrição do vídeo links de onde você encontrará notícias a respeito disso. E como já havia aqui no Brasil o início da colonização por parte dos portugueses, nós temos registros históricos desse tsunami, embora os cientistas não saibam explicar o que ocasionou tal tsunami. Provavelmente foi um sismo que tenha ocorrido no fundo do Oceano Atlântico, um maremoto que gerou um tsunami. Porque bem no meio do Oceano Atlântico, entre o continente sul-americano e o continente africano, nós temos ali o encontro de duas placas tectônicas. E entre essas duas placas, como você sabe, entre as placas tectônicas, há uma incidência maior, tanto de terremotos quanto de vulcões. E de fato, entre as placas tectônicas africana e sul-americana, nós temos ali, por exemplo, vulcões em atividade, e nós temos também, ocasionalmente, sismos no fundo do mar, E o que talvez você não saiba é que nesse ano de 2016 nós tivemos dois grandes terremotos no fundo do oceano. Um deles foi no sul do Oceano Atlântico, com magnitude de 7,4, e que, graças a Deus, não ocasionou um tsunami, mas poderia ter ocasionado, e se tivesse ocasionado, atingiria frontalmente, por exemplo, o Rio de Janeiro, inclusive também toda a região costeira do sul do Brasil, e também outras cidades litorâneas do sudeste. Mas 10 dias depois, no dia 29 de agosto, aconteceu outro sismo de grande magnitude, de magnitude 7,1, bem no centro do Oceano Atlântico. E se este sismo tivesse gerado um tsunami, esse tsunami teria atingido frontalmente, por exemplo, Recife, em Pernambuco, entre outras cidades litorâneas do Nordeste, como você vê aí na imagem que eu estou colocando nesse vídeo. O fato é que não é provável que haja terremotos que gerem tsunami nem entre as placas tectônicas da África e sul-americana. Por quê? Porque estas placas elas não estão se aproximando, como acontece, por exemplo, com as placas sobre o Chile, por exemplo, onde nós temos ali uma incidência muito maior de terremotos, ou como no caso do Japão, por exemplo. Porém, as placas que se afastam, elas também podem gerar terremotos, e esses terremotos também podem gerar tsunamis. Então nós não estamos livres disso, isso pode acontecer, o que não significa que vai acontecer. No entanto, irmãos, vários irmãos em Cristo têm sonhado ou tido visões que um tsunami devastador atingirá o Brasil, e daqui a não muito tempo. E isto é que me trouxe a gravar esse vídeo, porque eu sei que há irmãos, pessoas que eu amo, que eu conheço, que estão assustadas com isso. Agora eu quero dizer para vocês que eu também fiquei assustado com isso. No início não. No início eu achei que fosse um sensacionalismo, porém eu comecei a perceber que até mesmo irmãos da nossa igreja estavam tendo sonhos com tsunamis. Eu conheço irmãos que têm tido sonhos frequentes com isso, Eu recentemente não tive nenhum sonho a respeito disso, mas anos atrás eu já sonhei com tsunamis. Sim, eu tive pelo menos 2 sonhos impressionantes com tsunamis. Porém, o que me fez gravar esse vídeo
foi o fato de eu conhecer um homem de Deus que teve, de fato, esta revelação da parte do Senhor, e o Senhor lhe disse que em breve isso estaria acontecendo. E agora, recentemente, conheci também um pastor que é um homem sério, temente a Deus, e que também disse a mesma coisa, que tem tido revelações a respeito deste tsunami. O que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que quando Deus nos revela algo dessa natureza, uma catástrofe como essa, e nos avisa a respeito disso, eu posso garantir a vocês que o que Deus está esperando que nós façamos é que, em primeiro lugar, nós estejamos nos voltando mais a Ele, mais a Deus, as coisas espirituais. E, em segundo lugar, que nós estejamos alertando aqueles que ainda não se converteram a Deus, ou que dizem que se converteram, mas ainda vivem no pecado, que se arrependam de seus pecados. E como ilustração disso que eu estou dizendo, eu quero lembrar a vocês da história que está escrito no livro do profeta Jonas, no qual Deus ordenou ao profeta que ele fosse a Nínive e dissesse que Nínive seria destruída, que a cidade de Nínive seria destruída por causa dos seus pecados, e que em 40 dias isso aconteceria. Nós vemos logo no início do livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1, o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, foi por causa dos pecados em excesso dos ninivitas que o Senhor então decidiu trazer uma grande devastação contra aquela grande cidade. Porém, a vontade de Deus não é a destruição. A vontade de Deus é o arrependimento, é a conversão, é uma vida em santidade, é uma vida que venha andar nos seus caminhos. Então, eu gostaria muito que você atentasse para o capítulo 3, no versículo de número 2, o Senhor novamente diz a Jonas, depois que ele de fato chega em Nínive: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Veja comigo que Jonas havia recebido de Deus, inclusive, o veredito de quantos dias Nínive teria até a sua destruição, né? No entanto, o que aconteceu depois da pregação de Jonas foi surpreendente, né? A palavra diz aqui: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora vejam a consequência deste ato de humilhação, de arrependimento, de oração, de clamor a Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Meus queridos irmãos, Deus não muda, Deus não mudou. O mesmo Deus de amor que se arrependeu, que decidiu não mais destruir Nínive, porque aquele povo se arrependeu, da mesma forma, também pode não trazer para a costa brasileira esse tsunami a respeito do qual o Senhor nos tem alertado. Se nós nos arrependermos de nossos pecados, se nós buscarmos a Deus
em quebrantamento e até mesmo com jejuns, eu creio que este grande tsunami pode não acontecer. Pode não acontecer. Mas se não houver arrependimento, se continuarmos brincando de ser crentes, se os pastores não se arrependerem de não estar dando às ovelhas por completo a palavra de Deus, mas pregando apenas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir para se arrependerem, se não houver um conserto, um arrependimento sincero e genuíno por parte da Igreja do Senhor, então esse tsunami acontecerá, queridos. A Igreja do Senhor está sendo conclamada a levar Deus a sério. Nós precisamos buscar a Deus com seriedade. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos buscar a Deus não por interesse de coisa alguma material, mas buscar a Deus para servi-lo em santidade, para ganharmos almas para Jesus. Nós precisamos, de fato, nos voltar para Deus. E eu espero que você que está ouvindo esta mensagem esteja se convertendo a Deus de todo o seu coração, se arrependa dos seus pecados, porque hoje a igreja está manchada de pecado. Hoje há muita conivência com o pecado dentro da igreja. Há pecado sobre os altares da igreja. Há pastores em pecado, há presbíteros em pecado, há evangelistas em pecado, há missionários em pecado, há diáconos em pecado, obreiros em pecado. E é preciso que nós nos arrependamos completamente dos nossos pecados, porque se não nos arrependermos, esse juízo virá. O Senhor não está brincando com este alerta. Servos de Deus que andam em santidade têm sido alertados a respeito deste tsunami. E nós precisamos levar isso a sério, irmãos. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. O Senhor está alertando os servos dele aqui no Brasil, porque o Senhor ama muito o Brasil, o Senhor nos ama, e o Senhor não quer que este grande mal aconteça ao nosso país. Um servo de Deus que eu conheço disse que 45 milhões de almas serão ceifadas do país se não houver arrependimento. Esse tsunami irá ceifar mais de 45 milhões de almas. Nós precisamos depressa de um conserto, queridos. E eu espero que você leve a sério este alerta, porque perto está o Senhor. É tempo de arrependimento e santificação.